Olá, sou Pedro Gabriel, terapeuta. Tô gravando esse vídeo aqui de São Vicente para poder falar um pouquinho sobre as ordens de ajuda, né? As ordens de ajuda são fundamentais para qualquer pessoa que resolve atuar como um profissional de ajuda ou como um constelador sistêmico, ou seja lá o que você venha a fazer como profissão, né? Que naturalmente a gente acaba ajudando, seja você um profissional da saúde, um professor, seja um sacerdote, um ativista, trabalho com serviço social e até mesmo você que é pai, mãe, que naturalmente acaba atuando, né, na colaboração para o desenvolvimento de um novo ser, né, de um ser que está crescendo e vai atuar na Terra. Então, a coisa que é muito importante falar sobre esse processo de ajuda é que a ajuda é sempre uma arte. E como todo artista, a gente sempre tem que ter aquele cuidado de saber o que é o suficiente. Nunca uma pincelada a mais ou a menos. Somente aquilo, foco naquilo que é essencial para que a ajuda possa realmente acontecer. Algumas vezes nós temos esse sentimento de querer resolver tudo pela pessoa, mas não. Essa ajuda ela vai realmente acontecer quando a gente consegue reconhecer o potencial e o poder desse outro ser que está à nossa frente. A primeira ordem da ajuda, bem rapidamente, o ensinamento fundamental dela é: você só pode ajudar com aquilo que tem, tá? Então isso todos nós, você só pode dar aquilo que tem e não pode receber aquilo que não quer. Isso é uma ordem da ajuda fundamental. Não tem como uma ajuda acontecer se a outra pessoa não pede, se a outra pessoa não quer ser ajudada. E outra coisa, é impossível ajudar com algo que eu não tenha, com uma vivência que eu nunca tive, tá? Então é importante que você seja sempre se trabalhando, observando a si mesmo e superando as suas próprias questões, que quanto melhor, quanto mais você conseguir se trabalhar, mais adiante você consegue levar o seu cliente. Isso o limite do processo de ajuda do cliente sempre é o do próprio profissional de ajuda. A segunda ordem da ajuda, só é possível a ajuda acontecer quando você reconhece a força que a pessoa que está à sua frente tem. Se você a olha como alguém menos potente ou que não tem força o suficiente para poder fazer ajuda, como você olha para o outro como se o outro fosse um coitadinho precisando de ajuda, o processo de ajuda já encerrou e ele se torna impossível. A ajuda de verdade só acontece entre iguais, porque a ajuda é troca. Isso é possível trocar quando eu estou diante de alguém que está no mesmo nível que eu. Tá? Então, reconhecer a força do outro que está diante de nós. A terceira ordem da ajuda, eu sempre me coloco como um adulto diante de outro adulto. Mesmo que seja um adolescente que eu estou cuidando, eu reconheço que ali há um ser infinito à minha frente, entendeu? Que tem todo o poder de resolver a própria vida. Eu nunca me coloco num papel de como se eu fosse um pai dessa pessoa e que eu tenho que resolver tudo por ela e que eu tenho que acolher a história dela. Na verdade, boa parte dos fracassos no processo de ajuda, que nós chamamos de transferência e de contra-transferência, que acontece nos processos terapêuticos tradicionais, é que muitas das vezes a postura do profissional de ajuda é de um outro pai ou de uma mãe talvez até mais compreensiva do que eram os pais naturais da pessoa, né? E isso leva à ruína esse processo de ajuda. A quarta ordem de ajuda fala de eu reconhecer que essa pessoa que eu estou vindo atender, né, que ele está vindo me procurar, ela não é um ser indivíduo isolado, não é um indivíduo isolado no mundo, ele faz parte de um sistema familiar. Dentro dele ele está carregando toda a história, toda a saga da sua família, então estão seus pais, sua mãe e todas as pessoas que estão ligadas a esse sistema. E quando a gente fala de ligação num sistema, por exemplo, se uma pessoa que pode ter passado por um abuso, esse abusador também passa a fazer parte desse sistema. Então quando eu estou atendendo o indivíduo, na verdade eu também estou atendendo os perpetradores do abuso, ou seja lá do que essa pessoa tenha vindo a viver. Então, quando eu consigo olhar para ela por inteiro e reconhecer que ela faz parte de toda uma saga, esse processo de ajuda pode crescer ainda mais. Eu não estou cuidando só do indivíduo, eu estou cuidando da família dele inteira e que de alguma forma a família dele acaba se conectando na nossa.
E a quinta ordem da ajuda, né, que é a última ordem nesse processo de ajuda, e as ordens de ajuda foram postuladas por Bert Hellinger, o nome mais proeminente das constelações sistêmicas até a atualidade. Essa quinta ordem fala principalmente que quem julga não pode ajudar. Toda vez que você escuta uma história de um cliente em que você logo de cara fala, poxa, que história pesada, que coisa difícil, puxa vida, olha, como é duro isso que você pensou, esse julgamento em si já arruinou toda a história. Quem realmente pode ajudar tem que conseguir olhar os fatos como eles são, sem ter um julgamento. E esse é um processo que você vai aprendendo durante a sua formação como profissional de ajuda e também como um constelador. É muito importante, eu acho que talvez seja fundamental para qualquer pessoa que venha atuar como constelador conhecer bem e vivenciar bem esses processos. Então, se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha, curte, deixa aqui suas perguntas e segue o Pedro Gabriel nas redes sociais, seja aqui no Instagram ou seja no Facebook, ok? Arro, um beijo no coração de vocês, tchauzinho.